Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa Fala Cordeiro. Obviamente, como era de se esperar, hoje eu quero abordar um tema aqui com vocês que ganhou as mídias sociais, também os jornais impressos, né? Como no caso do jornal O Cordeiro, que noticiou aí pela internet em primeira mão, aí com exclusividade, depois no sábado com a versão impressa do nosso jornal. E eu quero abordar aqui com vocês hoje, com o Dr. Christian, de uma forma aí, de mais fácil assimilação, para todos juntos entendermos aí tudo sobre a denúncia envolvendo o prefeito Adnan Hortolã. Dr. Christian, então, assim como eu falei, explica pra gente aí de um modo fácil, simples e rápido, tudo que envolve aí essa denúncia do Ministério Público ao prefeito Adnan Hortolã. Olá, Daniela. Bom, basicamente o prefeito foi denunciado, o processo está no Tribunal de Justiça, porque ele tem foro privilegiado, e a denúncia baseia-se basicamente numa empresa que ele possui, a qual tem a sua característica ali desenvolver projetos e treinamentos, no qual ele vinha participando de algumas licitações e, segundo consta na denúncia, teria ele, em conjunto com os demais denunciados, participado de procedimentos licitatórios e que houve fraude e que o promotor de justiça o denunciou por, além das fraudes à licitação, também a associação criminosa. Tá, o que acontecia? Ele fingia, né, que a grosso modo, com os nossos seguidores aqui, ele mais 2 ou 3 empresas, as outras empresas fingiam, né, que estava participando ali só até então, né, para a empresa do prefeito poder ganhar essa licitação e fazer o serviço. Exato. Consta na peça do promotor público apresentada ao tribunal que foram 4 procedimentos licitatórios que foram apurados e chegou-se à conclusão, né, segundo o Ministério Público, e a denúncia baseia nisso, que ele, em conjunto com essas outras pessoas que foram denunciadas, todos representados por uma empresa. Então, a empresa do atual prefeito era a que saía vencedora, e mais 4 ou 5 pessoas denunciadas possuíam a sua empresa. Uhum. Nessa denúncia também consta outras pessoas que eram ligadas aos municípios que houve as fraudes e que também foram denunciadas. Então, basicamente, corria assim. As empresas se organizavam, participavam daquele processo licitatório, que todos esses processos licitatórios eram na modalidade carta-convite. Significa o quê? Que elas eram convidadas exclusivamente para participar daquele processo licitatório. Não era qualquer empresa que poderia participar. De certa forma, qualquer uma pode, desde que tenha a ciência do processo licitatório. Mas como era escolhida, o procedimento dá essa possibilidade para contratar quem você escolher, né, fazer o convite quem você quer, só se uma empresa ficasse sabendo através do Diário Oficial, que também consta isso na denúncia, né, que eles ocultavam informação para dificultar outras empresas a participar, e que, então, ou seja, eles formavam ali, segundo consta na denúncia, um conluio, e que já estabeleciam que a empresa do Adnan iria vencer, e apresentavam valores abaixo, próximo ali, né, do preço de inicial, e do Adnan apresentava um valor muito abaixo, ou mais abaixo que esse, e ganhava sempre o processo licitatório. E que nessa apuração encontrou, além desse conluio, erros grosseiros que originou a denúncia, né, ao promotor denunciar, falando que houve fraude. Tá. Doutor, a mim, eu não sei aí para os nossos seguidores, mas a mim chamou muito a atenção, foi realmente uma surpresa quando vê, né, 2 nomes conhecidos de Corderópolis, no caso um que era secretário de Cultura, o outro que é ex-assessor aí, né, de um dos atuais vereadores aqui da nossa cidade. Foi uma surpresa também para o doutor? Depois da denúncia, né, agora foi obviamente uma surpresa para todo mundo. Mas a denúncia lá atrás, né,
A denúncia é uma peça do Ministério Público. Então, é uma petição do Ministério Público endereçada ao tribunal, narrando todos os fatos que levou o Ministério Público a entender que era um crime. Você lendo ela, daí você fala assim, bom, não tem surpresa aqui, né? Uma das pessoas envolvidas veio a ser o secretário municipal de Cordeirópolis, saiu no meio do ano passado. O outro foi assessor parlamentar de um dos vereadores nesta gestão, né, nesse período aí de administração do prefeito. E o que mais chama atenção, até do Ministério Público, lá que fez a denúncia, de que o secretário de Cultura, ele ocupou o cargo de assessor parlamentar da vice-prefeita hoje, de Cordeirópolis. Aquela que faz parte do grupo político do próprio prefeito. E o que chama atenção é o fato de que todos esses três envolvidos eram do mesmo partido, era do PT, na ocasião. Então, aí deixa, claro que embora uma surpresa para nós, né, os secretários, o secretário, o assessor parlamentar ter sido denunciado junto, proprietários de empresas que favoreceram, né, segundo o Ministério Público, a empresa do Adnan, serem no mesmo partido, serem no mesmo grupo político, né, e serem, ou seja, amigos pessoais. Não, eu particularmente, eu vejo aí como um suposto pagamento de favores aí, né? Uma vez que eles ajudaram o prefeito lá atrás e agora, né, recentemente tiveram aí cada um seus cargos, pode-se ver assim, né, como um pagamento de favor? Juridicamente não tem nada disso no processo, mas é óbvio que, eu não diria assim um pagamento de favor, mas são pessoas que ele confiava, né? Então é do ciclo dele ali do grupo político. Doutor, o que acontece daqui para frente? O que pode acontecer com o prefeito? Os crimes? Explica mais um pouco mais sobre toda essa situação. Bom, o Ministério Público fez toda a investigação. Nós temos que... eu tenho que deixar claro aqui que não é o Ministério Público do fórum aqui de Cordeirópolis, ou do fórum de Mauá, Araras, Leme, que é onde correram esse processo licitatório. É o Ministério Público, na verdade a Procuradoria Pública que chama, que é a segunda instância do Ministério Público, que fica atrelado ao Tribunal de Justiça, porque o prefeito tem foro privilegiado. Então, eles fizeram, foi feita uma investigação criminal na qual resultou essa denúncia. O Ministério Público passou a ter certeza daquilo que ele estava investigando, daquilo que produziu no final da investigação e apresentou ao desembargador, né, o juiz de segunda instância chamado desembargador, e consta o processo, está na mão desse desembargador que foi designado para analisar se recebe ou não a denúncia. Se ele não receber, arquiva-se. Se ele receber a denúncia, inicia o processo criminal. O processo criminal é comum, parecido com o que ocorre em primeira instância, a diferença é que ele corre como uma ação originária do tribunal. A única diferença é essa, porque ele tem foro privilegiado agora, não naquela época que ele estava sendo investigado. Porque na época que ele foi investigado, ele era proprietário da empresa, ele não era o prefeito. Agora, recebendo essa denúncia, inicia o processo, então, criminal. Então, vai dar prazo para ele fazer defesa e depois ouvir testemunha, fazer análise na documentação, vai para o tribunal. No tribunal são 3 desembargadores, 3 juízes, que vão analisar o processo e dar a sentença, lá chamado de acordo. Se ele condena o prefeito ou não. Essa condenação não é de natureza civil, como é a ação civil pública promovida em primeira instância. É uma ação criminal. O prefeito, nesse caso, embora tenha 9, 10 pessoas denunciadas em conjunto com ele, nesse processo no tribunal só vai ser julgado o prefeito, porque ele tem esse foro privilegiado. E, ao final, ele pode, dependendo do acordo, né, da decisão, ser condenado. E, se for condenado, tem penas que pode ocorrer prisão a ele. Vai depender tudo a quantidade de pena que ele vai sofrer. Doutor, mais uma pergunta aí para a gente já começar a encerrar aí o nosso programa.
Não foi passado para o jornal O Cordeiro, né? Mas a gente leu aí em outros meios de comunicação uma nota, né, que a assessoria aí de imprensa do prefeito soltou, né, para outros jornais. E resumindo, disse que não tem nada a ver com Cordeirópolis, que não era prefeito, outros casos que já havia sido arquivado, enfim. Você leu a nota? Como enxerga? O que você achou? Basicamente foi uma desculpa que o prefeito deu. A princípio, realmente, não tem nada a ver com a gestão dele como prefeito. A única coisa que o processo está sendo, está correndo no tribunal é o fato de ele ser prefeito, porque ele tem esse foro privilegiado. Se ele amanhã deixar o cargo, se ele achar melhor deixar o cargo e responder fora do cargo, esse processo ainda voltaria para cá, mas depois de recebido denúncia, ele continua lá. Então, uns trâmites legais que hoje está pacificado, que não deve mais o processo caminhar conforme aquele que tem a possibilidade de se defender, que tem o foro privilegiado, perde o foro, o processo volta para estaca zero, para se evitar prescrições, então ele continua no tribunal após o recebimento da denúncia. Então, basicamente isso. A questão da nota. Ele se explicou, falando que não tinha nada a ver com o governo dele, realmente é um fato anterior ao governo dele, mas relacionado com licitações, com atos de procedimentos dentro de outras prefeituras. Basicamente, se a gente falar, né, hoje ele é o prefeito, ele é o responsável pelas licitações do Cordeirópolis, né? Até deveria mesmo realmente se afastar até acabar esse processo, num país sério, como ele disse anteriormente aí numa entrevista, que o Sérgio Moro deveria se afastar. Eu faço as palavras minhas a dele. De um país sério, o prefeito deveria ele dar o exemplo primeiro e se afastar do cargo e responder o processo, deixar o cargo, essa possibilidade de continuar a presidir, né, as licitações aqui de Cordeirópolis, e voltar só se ele for absolvido, né, ou for arquivado o processo. Até tudo se esclarecer. Isso. Bom, a questão o fato que ele mencionou que estaria tudo arquivado, isso não é verdade. Foi uma estratégia de defesa, de justificar aí para a população, mas não é verdade não. A verdade é que o processo que corre leva uma apuração, né, uma investigação do Ministério Público, onde 4 procedimentos licitatórios, o Ministério Público fala que foi fraudado. O prefeito está sendo processado por 2 crimes. O crime de fraude a licitações, que é frustrar ou fraudar o procedimento licitatório, mediante combinação e ajuste com outras pessoas, com o intuito de tirar proveito próprio, ou a lei, ou para terceiros. E por associação criminosa, que segundo o artigo 288 do Código Penal, diz que formar bando ou quadrilha para cometer crime é uma contravenção, é uma penalidade, é apenado por 1 a 3 anos de prisão. Então, a situação ela não é simples, como ele disse, que já está prestes a ser arquivado, ou que foi arquivado. Pelo contrário, está na mão do desembargador para ver se recebe ou não recebe a denúncia e inicia o processo criminal. Essa parte da associação criminosa aí, do bando, e isso agrava muito mais do que se fosse só a fraude às licitações. A pena, ao final, né, ela pode variar de 4 anos e meio, mais ou menos, 4 anos, até quase 9, 8 anos, 8, 9 anos. Tudo vai decorrer, porque são 4 crimes, então aplica-se na forma que foi denunciado, aplica-se a pena de 1 e aumenta em decorrência dos outros 3 casos. E ele vai ter uma majoração porque ele ocupava cargo de reitor de faculdade na ocasião em que ele teria participado desse processo licitatório. E quem ocupa cargo de reitor de faculdade equipara-se a funcionário público, porque a faculdade pública ela é uma autorização da União. Então, aqueles ocupantes de cargo de direção de uma faculdade, universidade,
ele tem o mesmo caráter de funcionário público. Então vai elevar a pena dele em até 1/3, por conta dele ter um cargo privilegiado, e vai aumentar a pena da associação em cima da associação criminosa, que é o que aplica lá, que é a formação de bando, quadrilha, ela vai ser aumentada em cima daquela pena que ele colocou. Mais 1 ano, de 1 a 3 anos, aí quando tem crimes concorrentes ali, o juiz costuma aumentar um pouco a pena. Então, ele vai ter 2 majoração na pena em decorrência de estar em cargo equivalente a cargo público e o fato de existir 4 crimes que ele está sendo processado, ou que ele vai ser processado, né? Ou não. E como sempre, tem que ter oposição no meio também da desculpa, no meio da nota. Na nota ele disse que isso era intriga da oposição, que a oposição estava fazendo o que cabe a ela mesmo, que era querer destruturar a administração pública, que está excelente, segundo ele falou, que não tem o que falar, ficam inventando. Não é invenção. Está no site do Tribunal de Justiça o andamento do processo dele, da investigação, né? O primeiro procedimento investigatório, no qual houve uma denúncia que espera responder a denúncia para transformar num processo. Basicamente assim, hoje, que o juiz, né, o desembargador não recebeu a denúncia, hoje o Adnan, ele é investigado. O termo utilizado para ele é investigado. Se amanhã, ou na segunda-feira que vem, ou no mês que vem, ele for recebida essa denúncia, ele passa a ser réu. Aí ele vai responder o processo como na figura de réu, ou seja, aquele que o processo já se iniciou contra ele. Então a diferença é essa, mas existe procedimento. Não tem nada de arquivamento, não tem nada de oposição que chegou e quis destruturar a administração dele. Nada a ver com isso. O que tem é uma investigação criminal da Procuradoria Pública, né, Procuradoria do Ministério Público, no qual chegou à conclusão de que tinha indícios de crime. É basicamente isso. Doutor, para a gente encerrar então, alguma coisa que eu não perguntei, que você queira falar, Não, só a questão ocorreu aí um certo descontrole do par do prefeito, de que teria querendo atribuir a notícias falsas, atacando até mesmo o jornal, como ele fez novamente, né, porque ele já tinha feito os integrantes desse jornal no passado. Só pontuar que não foi, a matéria não tem uma vírgula que não esteja na denúncia. Tudo que está ali está sendo tratado em todo o material do processo. Não foi criado fato nenhum. Tudo que se está na notícia é o que se traz dentro do processo. Então, seria melhor, né, ele se retratar nesse sentido e falar a verdade para a população, que realmente existe um processo investigatório e que ele que ele vai se defender dele, né, se ele se transformar numa ação criminal, e assim ocorrendo, né, a denúncia. Agora, se não ocorrer a denúncia, for arquivado, né, o recebimento da denúncia for ocorrer o arquivamento, é óbvio que ele não vai responder processo nenhum. Então, basicamente é isso. Então, não foi nada de invenção de oposição ou do jornal O Cordeiro. Doutor, mais uma vez, obrigada por ter esclarecido, ter nos ajudado aí mais uma vez. Eu sou Daniela Desidério, eu conto com a ajuda, continuo contando com a colaboração de todos vocês para a gente poder aqui sempre estar fazendo as nossas matérias de acordo com o que vocês todos aí sugerem para nós. Muito obrigada, um beijo e até o próximo.